Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Transbordando Saúde. Eu sou o Dr. Felipe Garcia Sanches e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre saúde mental, um tema muito importante para quem deseja ter uma vida equilibrada, funcional e tranquila. Neste vídeo eu vou compartilhar um pouco sobre o conceito de saúde mental. Vou trazer alguns princípios e ferramentas para auxiliar que vocês possam ter uma saúde mental mais forte e resiliente. Afinal, o que é saúde mental? O que significa esse negócio de saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. E não se trata apenas da ausência de transtornos da mente, mas de uma condição de bem-estar em que a pessoa é capaz de alcançar um equilíbrio emocional e psicológico. Bom, eu acredito que hoje, com toda a correria do dia a dia, a quantidade de tarefas que as pessoas apresentam nas suas vidas, é um conceito bem desafiador de você não apresentar nenhum tipo de transtorno. Por mais que ele seja pequeno, ele pode estar presente e você nem sabe que isso existe. E eu falo isso hoje porque depois que eu comecei a entrar dentro do mundo do autoconhecimento, eu pude entender na minha vida quais foram os momentos em que eu também tive algum tipo de transtorno. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa história e vamos falar também sobre essas ferramentas que eu aprendi nessa jornada para poder ajudar vocês também a conseguirem ter tranquilidade, paz, resiliência e força mental. Quais são os principais transtornos mentais? Então, eu fui fazer uma pesquisa baseado no que eu comecei a encontrar no consultório, dentro das minhas consultas. Para quem não me conhece, eu trabalho com a fisioterapia e a osteopatia, e a partir de 2020 eu comecei a encontrar principalmente muita ansiedade e muita depressão no consultório. Foram os que mais apareceram. Então, no topo da lista está a depressão como a primeira condição de maior transtorno e incapacidade mental, e ela acomete mais de 300 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Nos transtornos de ansiedade, ele está em segundo lugar da lista e ele acomete quase a mesma quantidade, um pouquinho menos, ali 280, 290 milhões de pessoas em todo o mundo. O terceiro tipo de transtorno que uma pessoa pode ter da parte mental, que é mais comum, seria o transtorno de bipolaridade. Os transtornos de bipolaridade são aqueles transtornos onde a pessoa começa a apresentar uma alteração no seu comportamento, na sua identidade. Ela passa a ter duas identidades diferentes, comportamentos e humores distintos. O quarto tipo de transtorno mais comum é a esquizofrenia. E a esquizofrenia é aquele tipo de paciente que começa a falar e relatar que está ouvindo muitas vozes, que começa a ficar preocupado demais, muito apreensivo, começa a ficar paranoico com as coisas, achando que está sendo perseguido, acorda de madrugada, vai procurar ver se não tem ninguém invadindo a casa, por exemplo. Em quinto lugar, nós temos os transtornos alimentares. E os mais comuns nessa parte são a anorexia e a bulimia. Ambos são transtornos alimentares de algum tipo de compulsão com características específicas. Então, por exemplo, na anorexia, a pessoa começa a ter uma paranoia também para poder manter o peso.
então ela começa a ter um distúrbio da autoimagem e ela faz de tudo para que ela consiga ter aquele peso e começa a ter disfunções, de começar a pesar exatamente tudo o que ela vai consumir, começa a selecionar, ter uma dieta muito seletiva, e isso acaba trazendo problemas para a sua saúde física também, porque a partir do momento que a mente começa a ter esses comportamentos compulsivos, o corpo sofre com a falta de alguns nutrientes. No caso da bulimia, a bulimia já é um transtorno de compulsão alimentar, onde a pessoa começa a comer demais, comer demais, comer demais. E para evitar o ganho de peso, ela começa a praticar o expurgo ou o vomitar. Então, para evitar ganho de peso, ambos são transtornos alimentares. E por último nessa lista, nós temos os transtornos pós-traumáticos. Então, esse também foi um dos... Eu tive alguns poucos casos de transtornos pós-traumáticos, mas eu acredito que vocês já ouviram falar nos filmes, né? Já viram o que é um transtorno pós-traumático, como os combatentes de guerra que voltam desses eventos e eles não conseguem mais se socializar, eles passam a ter problemas de concentração, eles entram em transe e ficam presos àquele momento da guerra, com as coisas, com as atrocidades que viram e acabam não conseguindo mais ter uma vida normal e precisam de tratamento. Isso não se reserva somente aos combatentes de guerra, mas toda e qualquer pessoa que passou por um evento traumático pode apresentar algum tipo desses sintomas que eu falei posteriormente. Então, digamos que você viu um assassinato ou um atropelamento aconteceu na sua frente, a pessoa foi a óbito, ou você passou por um tipo de abuso sexual, presenciou alguém sendo abusado, enfim. Esses tipos de traumas, eles trazem consequências parecidas com o dos combatentes de guerra. E durante o período da pandemia, eu também presenciei pessoas que estavam apavoradas, com medo, e não era um medo qualquer. E por que hoje eu abordo esse assunto sobre saúde mental? Porque eu percebo que nós, profissionais da saúde, seja quem for, nós precisamos fazer a prevenção, precisamos transbordar esse conhecimento para as pessoas, porque muitas vezes a maior parte delas não sabe o que está acontecendo. Hoje nós temos muitas informações na internet, mas nem sempre aquilo que a pessoa lê funciona para ela como algo que ela vai ter clareza se ela realmente apresenta aquilo que ela leu ou não. Então, vou rebobinar um pouquinho a fita para vocês entenderem o porquê disso. Então, durante a pandemia, eu e muitos colegas da área da saúde continuaram trabalhando para dar suporte às pessoas. Com exceção ao período do lockdown, que a gente não podia sair, eu continuei atendendo no consultório e a quantidade de pessoas que procurava o atendimento em decorrência de dores de todos os tipos aumentou absurdamente. Então, eram pessoas que tinham dores muito comuns em região cervical, região lombar, grandes articulações como joelho, ombro, quadril, pé, ou seja, todas elas apresentavam queixas de dores intensas e quando elas chegavam ao consultório, durante o processo de avaliação, muitas delas começavam a chorar e choravam de maneira importante. Era um choro de desespero, era um choro de medo de morrer, porque elas não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Muitos falavam, eu não sei, e se amanhã eu pegar esse negócio? E como é que vai ser minha vida? E eu comecei a notar que eu tinha uma grande dificuldade de ajudar esses pacientes além do corpo físico, porque na faculdade nós éramos treinados de maneira técnica
para poder entender mais sobre as disfunções musculoesqueléticas, tratar tendinites, tratar problemas de coluna e várias outras patologias neurológicas e tudo mais. Mas isso me frustrava um pouco, porque por mais que eu fosse um profissional da saúde, eu também sou um ser humano e nós queremos, isso é inerente a qualquer ser humano, nós queremos ajudar os outros seres humanos. Então, o que eu podia oferecer na época era o meu ombro. Para muitos dos meus pacientes eu falei, chora à vontade, fique em paz, descarrega o que você precisa descarregar. E eu derivava muitos deles para os profissionais psicólogos, para psiquiatras, porque eu acreditava que eles tinham uma abordagem, um preparo, uma competência maior para poder tratar esse tipo de problema. E quando chegou junho de 2020, eu já tinha ficado doente 2 vezes, e num curto período de tempo. No começo de março eu tinha ficado doente, eu fiquei em isolamento 14 dias, foi uma época muito desafiadora, porque foi bem o começo da pandemia, onde nós não tínhamos muitas informações a respeito do que era o Covid-19, não existia vacina, não existia teste, e eu acabei ficando confinado 14 dias em casa, mas na verdade o que eu tive foi uma dengue. E acabou que naquele período, hoje eu compreendo o que é passar por um terror psicológico, um problema que você talvez não sabe o que está acontecendo com você e você não sabe o dia de amanhã. Então, eu pude vivenciar isso muito forte na pele e eu acabei fazendo com que isso fosse mais para frente, né? Fosse um motivador para que eu pudesse desenvolver novas habilidades, novas competências e aprendizados para aprender novas coisas. Quando eu fiquei doente pela segunda vez, eu já estava esgotado, já estava perto de ter um burnout. A quantidade de exigência, eu acho que mais da minha parte, foi tão grande que eu acabei ficando doente novamente. E um dia eu estava em casa assistindo uma palestra sobre inteligência emocional, onde o palestrante falava muito sobre o poder do amor, como isso impactava no nosso corpo, na nossa saúde mental, inclusive, e como isso poderia fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, a partir dali, foi o momento onde eu falei um basta para todas as coisas, tive que tirar da minha vida tudo aquilo que não fazia sentido, e foi quando eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento para poder transformar aquilo que me desequilibrava totalmente na parte mental. Foi ali que eu comecei a ser mais vulnerável comigo mesmo, porque eu pude tirar a carapaça que me protegia e tive que começar a ter mais humildade. Humildade para pedir ajuda, humildade para poder diminuir aquilo que eu acreditava que eu sabia muito, porque eu estudei muito na minha vida, e tive que ter humildade para sentar por longos períodos, estudar muito novas disciplinas, novas áreas do conhecimento, diferente do que eu estava habituado, que eu havia desenvolvido nos últimos 20 anos, e foi aí que realmente as coisas começaram a mudar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque talvez você que está aí sentado vendo esse vídeo hoje pode ter passado por coisas semelhantes a que eu passei. Você pode ter perdido um ente querido, um familiar, você pode ter perdido um amigo muito próximo a você, você pode ter ficado com pavor ou com pânico de algumas coisas em decorrência do confinamento. E todas esses traumas hoje podem refletir de alguma maneira
nos seus novos comportamentos depois que nós saímos da pandemia. Ainda percebo no consultório muitas pessoas com problemas, com transtornos de ansiedade e depressão, e principalmente agora comecei a identificar a parte dos transtornos pós-traumáticos. As pessoas estão começando a ter pânico em decorrência de tudo isso que nós conversamos hoje. Portanto, se você estiver nessa estatística, eu peço que você comece a ter mais vulnerabilidade e peça ajuda para quem você puder pedir ajuda, busque o conhecimento, busque cursos e busque coisas que você possa entender o que está acontecendo com você. E é exatamente para isso que eu vou abordar agora algumas ferramentas e alguns novos hábitos que você pode colocar na sua vida para que você possa realmente transformar a sua saúde mental, para que você possa ter mais força, mais resiliência, mais tranquilidade, mais paz e mudar de vez tudo isso que te traz prejuízo e que te traz dificuldade no dia a dia, principalmente no relacionamento dentro de casa, no teu trabalho, na comunidade onde você vive. Alguns dos hábitos importantes para que você comece a ajudar a tua mente a ter um novo patamar, nós já conversamos no vídeo anterior, que eu falava um pouco sobre a saúde física. E se você não assistiu, passa lá e depois deixa para mim um comentário para saber o que você tem de dúvida ou o que você gostaria de saber mais. Mas entre os 3 principais hábitos que nós conversamos naquele vídeo, eles servem tanto para a parte mental quanto para a parte física, que é a prática regular de exercícios, uma dieta equilibrada e balanceada e uma boa noite de sono. Para que a gente possa focar mais dentro da saúde mental, eu vou trazer alguns princípios, principalmente do estoicismo, de uma prática filosófica antiga que existe há muitos anos e que pode trazer muito benefício para você se você souber usá-las. Então, se você puder começar por uma nova jornada, comece pelo autoconhecimento. Esse é o primeiro princípio que você pode transformar a tua mente. O autoconhecimento é a grande chave para você entender de onde vêm os padrões de comportamento que você apresenta hoje. E principalmente os padrões de comportamento que nós chamamos de disfuncional. Comportamentos disfuncionais são comportamentos que te trazem prejuízo na sua vida pessoal, no seu trabalho, com seus amigos, na sua vida espiritual. Ou seja, quando você começa a entender quem você é, você passa a ter uma possibilidade maior de saber o que você pode fazer e principalmente o que você vai ter num futuro próximo e distante também. Dedicar tempo para que você possa entender os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos pode te trazer mais tranquilidade para tomar decisões importantes na sua vida, principalmente nos momentos de adversidades. Saber quem você é torna muito mais fácil o desenvolvimento de todas as suas capacidades e habilidades que vão te trazer muito mais facilidade e tranquilidade para viver tua vida. O segundo princípio que vem do estoicismo, muito importante para o desenvolvimento humano, chama-se autodisciplina. A autodisciplina também é a base para que você consiga atingir os seus objetivos e as suas metas. Ela vai te proporcionar escolher novas rotinas e novos hábitos para que você possa desenvolver essas competências ao longo do tempo e tornar muito mais fácil a sua jornada. Então vamos dar um exemplo de autodisciplina. Um atleta olímpico. O atleta olímpico, ele tem um objetivo claro na vida dele. E para que ele possa desenvolver todas as competências e habilidades para poder ser um campeão, para poder ter uma medalha no peito, ele precisa
comer muito bem, ele precisa ter uma noite boa de sono, ele precisa ter uma mente forte, que é o que nós estamos falando hoje, e ele precisa ter essa rotina de cuidados diariamente. Seja num dia de sol maravilhoso, que é confortável treinar, mas também naquele dia chuvoso, num dia frio de inverno, aonde independente da condição externa, essa autodisciplina vai favorecer que você consiga desenvolver aquilo que você precisa, aquilo que você colocou como objetivo, como sonho ou como meta. O terceiro tipo de princípio também do estoicismo chama-se amar o destino, amar fati. Esse princípio é maravilhoso e particularmente eu digo que eu tive que aprender muito com esse princípio. Amar o destino significa começar realmente a ser grato pelas coisas da vida, por tudo que acontece na sua vida, não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, porque em ambas você aprende, você se fortalece. Então, eu precisei começar a entender que tudo na minha vida tinha um porquê acontecer e agradecer todos os dias por esses momentos, agradecer por poder respirar, por poder me alimentar, agradecer por poder caminhar sozinho, por ter um trabalho. É algo que é maravilhoso e eu era uma pessoa extremamente vitimista, reclamava demais, eu era ranzinza, eu tinha uma carapaça ao redor de mim, porque o prisma, a maneira como eu enxergava o mundo, era uma maneira ruim. E a partir do momento que eu comecei a amar minha própria vida, as coisas começaram a mudar. E eu vou falar para você, se você colocar isso em prática todos os dias da sua vida e começar a exercitar isso como e não abrir mão de ter isso na sua vida, eu vou falar para você que o teu semblante vai mudar, que a tua energia vai mudar e você vai passar a entrar numa espiral ascendente, aonde todos ao seu redor vão começar a notar que você é diferente. Vão falar, pô, o que esse cara tem? Eu quero ter também. O que essa pessoa faz? Parece que ela brilha. É simplesmente colocar esse tipo de conceito dentro da sua vida como hábito. Vai começar como disciplina e à medida que você fizer isso todos os dias, isso se torna um hábito e isso muda totalmente a maneira de você enxergar a vida e a maneira como as pessoas vão te enxergar também. O quarto princípio chama-se equanimidade. E esse princípio é fantástico, porque também depende de treino. A equanimidade é a capacidade de você ter uma mente inabalável, independente de qual seja a situação. Tanto nas adversidades quanto nas bonanças da vida, você vai ter a mesma imparcialidade. Você vai observar as coisas e vai tomar decisões assertivas, porque você consegue discernir com muita clareza e usar a seu favor a parte emocional do seu cérebro, a parte racional do seu cérebro, equilibrando as duas coisas, integrando razão e emoção. Este princípio te ajuda a manter a calma e a estabilidade emocional independente dos problemas da vida e te ajuda também a enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e sabedoria. E o último princípio muito importante para você ter mais clareza mental chama-se silêncio interno. O silêncio interno é algo fantástico e você precisa começar a colocar isso em prática na sua vida. Não é algo difícil, é simples, basta fazer um pouquinho por dia que você vai ver que vai mudar. O que é esse negócio? Eu comecei a entender o silêncio interno a partir do momento que eu aprendi com alguns amigos sobre a oração, qual que era o poder da oração e como realmente eu deveria fazer minha oração. Porque no começo eu fazia oração, Pai Nosso, tal, agradecia, amém, e virava as costas, ia dormir ou ia fazer outra coisa.
E algumas vezes os meus amigos perguntavam, como é que você faz sua oração? Ah, eu faço desse jeito. Então, talvez você precise começar, depois que você terminar de agradecer e de pedir qualquer coisa que você pediu, momentos de silêncio. Então eu comecei, ao término da minha oração, eu pedi a Deus, eu vou ficar em silêncio a partir de agora, para que você possa me revelar as coisas que eu estou conversando com você, para que você possa me trazer entendimento, que você possa me trazer sabedoria de alguma coisa de como eu deveria agir. E ali eu ficava por alguns momentos, 5 minutos, 10 minutos, e isso começou a me trazer muita clareza mental, começou a diminuir os ruídos. Nos dias de hoje é muito comum a gente estar muito agitado, são muitas tarefas, correria o dia todo, então acaba que quando às vezes você quer ter momentos de paz e tranquilidade, você não consegue desligar a mente. E isso está muito ligado com a ansiedade, né? Você não desliga a mente, fica ligado no futuro. Então, esse silêncio interno, ele é parecido com as práticas de meditação, que os monges tibetanos são campeões, né, nessa prática. E vou te dizer, você não precisa de nenhum retiro espiritual, você não precisa ir para a montanha, se isolar para poder praticar o silêncio interno. Basta você estabelecer um horário onde você tenha calma e tranquilidade, que você não precise ter tarefas para desempenhar depois e começar a praticar. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ficar mais calmo, ter mais paz, mais tranquilidade, vai regular inclusive alguns hormônios no teu corpo, porque quando a gente começa a ficar em paz e em tranquilidade, a gente começa a diminuir a quantidade de cortisol circulante. Então, às vezes, se você é uma pessoa muito tensa, muito acelerada, talvez a prática do silêncio interno faça muito bem para você. E para finalizar, já que nós começamos com o primeiro princípio falando sobre autoconhecimento, eu quero te recomendar 2 coisas aqui como tarefa para ver se pode te ajudar. Falei um pouquinho no final também a respeito da oração, do poder da oração. Se você puder, assista um filme chamado Quarto de Guerra. É um filme que fala muito sobre o poder da fé, fala muito sobre como fazer as coisas através da fé. A segunda coisa que eu gostaria de prescrever para você é uma leitura. Eu comecei falando sobre o autoconhecimento, que é uma jornada, e toda jornada depende que nós nos disponibilizemos a aprender novas coisas. Esse livro, chamado Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, vai trazer para você um pouco sobre o que você deve focar de fato, principalmente nos seus pontos fortes. E quando eu li esse livro, foi fantástico para mim, porque quando eu era criança, eu ouvia muito, tanto dos meus pais, quanto de professores e de pessoas, que nós precisávamos focar naquilo que a gente tinha mais dificuldade, nós tínhamos fraqueza. E esse livro, ele vem exatamente para falar o contrário, que se você focar naquilo que você tem de mais forte, você vai ter muito mais facilidade de desenvolver as habilidades e competências que você precisa. Você vai ser mais rápido no trabalho, você vai render muito mais do que simplesmente focar em algo que você não faz bem. Não que você não deva desenvolver as habilidades ou os pontos fracos, mas segundo o livro, você só deve focar nisso, em pontos fracos, caso essa habilidade seja essencial para aquilo que você precisa. Então, tá aí. Espero que esse conteúdo possa ter trazido para você iluminação mental, possa te trazer um pouco de uma luz no fim do túnel, para que você possa começar a desenvolver novos hábitos, usar essas ferramentas a favor de você.
e peço para que você se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você julga que precisam e gostam desse conhecimento. E já deixo aberto também, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe seus comentários aí, eu vou ler com carinho e responder. E gostaria de verdade que vocês usassem essa comunidade como um apoio, que nós possamos crescer juntos nessa jornada. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.